Olá, olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito, mas muito bem-vindos ao primeiro episódio do Quem Tu És Podcast. Eu sou a Daniele Dias, E eu, Cíntia Camila. somos amigas e decidimos, né, que a gente é meio assim, doido, mas a gente arrisca. Estamos começando hoje o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio. E a essência, pelo nome, né, é saber a história das pessoas, saber quem é a pessoa, de onde ela veio, para onde ela vai, quais são os sonhos dela, enfim. Dani, E essa ideia surgiu esse ano, né? exatamente. Surgiu esse ano porque eu estou do lado da maior FBI da vida, né? Gente, o que que tu Não quer pode dizer com isso? ninguém Eu só me chegar comprometo perto aí. dela, na frente dela, que ela pergunta: quem tu és, de onde tu viestes, qual a tua idade, o que tu fazes da vida, quer saber, tu namora, ela quer saber a vida da pessoa toda. E foi esse que Gente, deu o feeling pra eu sim. falar: Dani, bora fazer A visão podcast, né? empreendedora veio desta moça aqui. Não, gente, eu juro pra vocês que é uma curiosidade genuína, tá? Tudo eu pergunto e é uma coisa bem espontânea, até o ponto da pessoa me perguntar assim, mana, tu tá me entrevistando? Por que não, né, criar um podcast usando aí esse dom de FBI? Já que E me aí, desse esse como nome. ela gosta de perguntar e eu gosto de saber da fofoca, bora juntar esse negócio É, aí, né? eu sou a pessoa que vai lá e faz as perguntas, né? Ela gosta de ouvir, De né? ouvir a fofoca. Fica caladinha, é aquela frase, não fala nada, mas presta uma Vai atenção. absorvendo tudinho ali, tudinho, só querendo saber. Exatamente. E olha, gente, para esse primeiro episódio super especial para todos nós, a gente convidou uma artista paraense que, olha, cedeu um tempinho dela para estar aqui com a gente e também já está só esperando que tá doida para falar, porque voz, por exemplo, é com ela mesma, né? Soltar a voz, seja falando ou seja cantando, é com ela mesma. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Cacau Cacau Sinimbu. Sinimbu. Uma salva de Olha, palmas. falaram juntas, que lindo, É que doida, honra. é? Obrigada. Olha, a gente agradece Seja bem-vinda, muito a tua Cacau. presença aqui, sério. Obrigada. Inclusive, ela é bastante amiga, né, da Camila, isso também já Uns facilitou, 20 né? anos aí. Só isso. É, né? 15, amiga. É, quando compromete. 10, 10, Botox 10. tá em Bora, é dia. verdade, verdade. Cacau, muito obrigada pela tua presença Obrigada aqui com a mesmo. gente. E eu já começo fazendo uma pergunta que eu não sei se as pessoas fazem com frequência, mas é só uma curiosidade, já que tudo aqui parte da curiosidade. Não, eu super adorei já o release do programa, né? Sim, Quem tu és, então vamos conversar. Tô aqui para vamos. responder. Para Quem responder, né? é? Juntando o útil ao agradável aí, né? Sim. Uma gosta de perguntar, a outra gosta de Gosto ouvir. de ouvir, pronto. Vou falar aqui. Quem é Cacau? De onde surgiu? É um apelido? Ou já veio com essa pegada artística? Afinal de contas, é uma cantora aqui da nossa E nem cidade. todo mundo sabe o teu nome real, né? Verdade, Cacau? verdade. Meu nome é Carolina, né? Não sei se combina ou não, todo mundo acha que Cacau vem de Cláudia, Aham. mas esse apelido foi um apelido de infância da minha mãe, que é o ser humano que eu mais amo nessa vida. Aproveitar logo para mandar um beijo para Sim. ela. Um beijo. Qual é o nome dela? Beijo, Dona tia. Lena. Dona Beijo, tia Lena, um Lena. beijo. Isso. E aí a minha mãe começou a me chamar assim na infância e as pessoas que frequentavam a minha casa, algumas começaram a me chamar assim na rua, né? Tinham outras Carolinas no grupo de amizade lá do condomínio, aí ficava Cacau, Carol, 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 aí, não, Cacau, Cacau e Carol. Aí eu comecei depois a cantar e aí o Cacau pegou, né? Ficou bem mais fácil me identificarem como Cacau do que como Carolina, né? Sim. Soava melhor. E aí eu fui pra noite, eu comecei a cantar saindo da faculdade. Eu sou formada em relações públicas, comunicação social. E a gente tem uma matéria, eu acho que ainda tem, faz parte da grade, que é produção de eventos. Sim. E aí um amigo falou assim, vamos montar um show de uma artista, sendo que a artista vai ser você. E aí a gente vai desenvolver para dar toda aquela assessoria, né? De bastidores de um evento. Mas nesse momento, tu já cantavas? O Aí pessoal via que tu tinha o potencial. já só gostavam da minha voz falando, né? Sim. Mas chegaste a estudar música também, Não, Cacau? nunca estudei Não. música, nunca fiz aula de canto. Foi algo foi- intuitivo foi. mesmo, né? Um dom já, no O teu dom que eu caso. queria. Assim. Eu, Vai cair eu, assim. eu acho que entra duas questões aí. Meus pais, a minha mãe é formada em psicologia, meu pai era médico. E eles sempre gostaram muito de música, tanto paraense quanto MPB4, MPB mesmo brasileira, né? E eu lembro que eu sempre acordei aos sábados com a música no último volume. Eu sempre fui muito de ficar ouvindo, né? Sim. Ouvindo. Eu acho que você parando para ouvir, dando atenção para aquilo, você vai aprendendo também, né? Então eu ia para os bares com os meus pais e ficava vendo os cantores se apresentarem.
ficava curtindo o som que eles colocavam no final de Sim. semana em casa. E veio essa questão da minha voz ser grave, né? Isso Sim. no início me incomodava, porque hoje em dia é bullying, né? Mas Sim, se falar, antigamente, né? Você tinha Era que normal, aguentar era a normal. zoação. Mas o cantar, quando tu chegaste, pegaste o microfone e falaste, não, eu vou cantar. Pois é, eu estava terminando a faculdade, gostava muito da questão das aulas que tinham em estúdio, rádio, essas coisas todas, briefing para campanha política, sempre gostei de usar a voz. Mas aí teve essa ideia desse meu amigo e aí a gente ensaiou 40 minutos, que já dava, né, um repertório bem bacana. Sim. E aí me senti, né, porque eu era artista. Tô E, pronta. tô pronta. E aí a gente fez um super evento, coquetel e tudo mais, cenário. Então já E, começaste em grande estilo, pois né? é, Pé e aí direito como já. eu ensaiei com ele 40 minutos, eu falei, vamos fazer isso ficar, reverter, Profissional. né? Naquela época era muitas cópias para bater, era deslocamento, Sim. querer já sair com os amigos. Eu falei, vamos pra noite. Ele, vamos. Tô disposto também. Comecei a meter minha cara em barzinhos, pedindo canja, né? E comecei a ir me soltando. E entra também a questão que eu morei muito tempo na Marambaia, que eu acho a Marambaia um bairro assim incrível. Digo que eu sou apaixonada pela Marambaia. Época do Sim, Cazuzas com Né? Bar. certeza. Teve, Cazuzas teve Bar, Cazuzas Bar, Oleolá. Oleolá, grande casas ali, Verdade. né? Sim. Apesar de eu ser menor de idade, eu sempre tive altura. Então eu falava que eu ia chamar alguém, ou então ia mais cedo, eu ficava lá no cantinho e eu me esquecendo lá e eu ia vendo as bandas se apresentando. Sempre teve essa inclinação, né? Sempre, Tiveste. sempre. Até porque na época do Cazuzas, por exemplo, lotava, que era carro na Verdade. porta de casa. Sim. Então, Eu assim, não lembro. tinha como você não ouvir o que estava Aham. acontecendo e ver, né? Movimentação. E eu tenho um tio que ele é bem boêmio, ele. A minha tia falava, vai lá chamar teu tio. Eu não chamava ele e nem voltava. Ficava lá só curtindo as bandas, que aí já me tendecia, porque no Cazuzas era muito samba e pagode. Isso que eu ia te perguntar. Tu sempre gostaste, então, do pagode? Tu já vem dessa linhagem do samba e do pagode desde o início? Não, eu sempre gostei de cantar, né? Música, MPB e tudo mais. Só que começou a ficar bem latente essa questão do samba e pagode nessa minha infância, com essa casa de show ali no bairro, né? Vendo as bandas, vendo também, eu acho que a gente pegou uma época que podia ter trio elétrico em Mosqueiro, tinha apresentação Sim, em eu praça, lembro dessa né? época. E aí eu lembro que eu tava de patins, pirralha, mas eu tava ali curtindo o trio, fazendo as coisas. Aham. Então eu comecei a querer mais esse lado dançante, né? Porque MPB, querendo ou não, você vai, você senta, você curte, você aprecia de uma outra forma. Sim. Mas eu gosto de festa, de alegria, de dançar também, né? Coreografia. E aí eu fui caindo mais pro lance do pagode, que foi me dando um destaque, porque nós temos muitas mulheres que cantam samba, Sim. né? Mas pagode, essa coisa de uma geração de Exalta, Catinguelê, As arte figuras popular. masculinas mesmo, né? À É, frente Cara, desse metade, estilo eu musical. achei, né? E que E tal, como foi? tu tiveste dificuldade pra ser mulher e cantar pagode? Temos até hoje. Muita, Como né? assim? Como são essas dificuldades? É um meio muito masculino, nós temos poucas musicistas, né? Já tive uma banda que era uma formação totalmente feminina, até as mulheres que montavam o palco pra gente, até os holds e staffs eram mulheres, mulher na bateria, no teclado. Pra montar o Saia Justa, a gente ficou quase 5 meses, porque a gente ia em igreja atrás de As meninas, mulheres que ia sabiam. conversar com a família pra poder fazer uma coisa bem diferente, né? E nesse caso também isso está muito atribuído ao fato de terem menos mulheres que sabem tocar instrumentos. Sim, Tem muito a ver com hoje isso. em dia tem muito mais mulheres no mercado, graças a Deus. Aham. Mas ainda é uma quantidade inferior. Eu acho que pela uma questão também de cultura, né? Hoje em dia é mais fácil essa aceitação, ainda bem. Tinha muito essa separação, acho que é até cultural, né? Eu acho que as mulheres passavam mais para instrumentos de corda, violino, né? Instrumento Umas coisas clássico, né? clássicas, né? Hoje em dia, não, a gente já vê outras musicistas, mas assim, mulher quando se mete para fazer, faz muito melhor, cara. E o melhor que Bem- hoje bem você já melhor. vê essa mistura de, por exemplo, um violino numa banda de pagode,
né? Ver essa Não, mistura a aí, gente o já vê baixo, mulher Gino, tocando então, bateria, maravilhosamente bem. tem Guitarra, sim, contrabaixo, teclado, né? entendeu? E eu até brincava também que as meninas no Saia Justa tinham umas, elas falavam assim, a gente faz tudo que vocês fazem, a gente faz de salto alto. Porque realmente iam tocar de salto alto, pedaleira de salto alto, Nossa. né? O que cria, quase não sai. Toda uma identidade também, Isso, né? isso. Da E banda hoje em dia a feminina. gente, ainda bem que a gente tem um ciclo maior, mas ainda somos minorias, né? Mas eu espero que daqui pra frente isso mude. A gente tá aqui pra abrir o caminho. Eu já vejo outras mulheres. Mandar um beijo para minhas amigas do Pagode das Meninas, que Beijo, hoje em dia meninas. fazem muito Beijos. sucesso, né? Que é uma família incrível, Verdade. que Família são, Franco. que são mulheres nesse movimento. Tem a Letícia do Virtudão também, que assumiu a frente da banda. Então, hoje em dia, eu já consigo dar outros nomes, chamar outras mulheres para essa batucada, né? legal. Tem muita gente E fazendo Cacau, e tu vê assim, uma pagode. diferença, assim, qual é a diferença, na verdade, tu consegues enxergar das casas de show daquela época, tipo Cazuza ou Leolá, para atualmente? Essa diferença musical, assim, em relação às casas de show que tem em Belém. Olha, hoje em dia eu consigo ver duas diferenças. No financeiro, porque antigamente as casas de show pagavam o cachê das atrações e quanto mais a tua banda fazia sucesso, você conseguia ver um valor para aquela apresentação. Mas hoje em dia eu vejo também as bandas como sócia dessas casas de show, principalmente as que têm mais expressão aqui em Belém. Então, se uma banda consegue levar um público muito bom para aquela casa de show, e se ela acha que aquele cachê não está sendo válido, ela às vezes consegue essa parceria com o proprietário de uma casa de show, né? Então, muita coisa mudou, principalmente depois da pandemia, entendeu? Eu vejo isso na minha carreira, que é uma constante renovação, tanto pro lado positivo quanto pro negativo. Positivo porque você não pode se deixar cair numa mesmice, né? Sim. E o negativo, no caso da pandemia, é porque você teve que reduzir um quadro de pessoas que dependiam de você, né? Antigamente, a minha banda, nós éramos 8 pessoas, uma equipe de 8 chegando a 10. Hoje em dia são 4, no máximo 6. Se for um evento para 200 pessoas, que aí a gente consegue ter uma equipe para cuidar só de som, operação de som, essas É o coisas. que eu vejo muito em barzinho hoje, que eu não via, cantor cantando com playback, sem a banda. E isso foi realmente pós-pandemia. Uma Isso. adaptação. E aí fica uma coisa até chata, às vezes, porque tem muita gente que a gente fala, até brinca assim. Eu costumo falar cantor de pandemia, porque às vezes você não tem um estúdio, não teve uma preparação. Eu comecei falando que eu não fiz aula de canto, mas isso não quer dizer que eu não cuide da minha voz e que eu Sim. não trabalhe essa questão do meu cantar, né? Eu não fiz aula de canto para começar a cantar, mas depois que eu comecei a cantar, eu fui fazer aula de canto em um determinado momento, para ter um bom senso de como se expressar no microfone, tonalidade mesmo, né? E às vezes eu fico um pouco enciumada com esses cantores de VS, porque tudo bem que é um investimento também, eles compram, ou então às vezes baixam no YouTube, né? Vai lá com o notebook, só vai Mas colocando aí lá. às vezes desvaloriza quem tem um outro tipo de trabalho, né? Sim. Que se o contratante está te pagando R$ 200, ele não vai querer pagar nunca 1.500. Nunca. A matemática O não mercado, fecha. né, vai sempre querer optar pelo mais em conta. Mas aí eu tenho a tranquilidade do reconhecimento do meu trabalho, do tempo de carreira. A primeira coisa que eu falo quando algum estabelecimento me procura, eu queria um exemplo, um voz e violão, você faz? Faço. Mas você está acostumado a pagar quanto no seu voz e violão? Aí quando ele me coloca um valor que não é o que eu acho justo para mim, aí eu peso. Falo, olha, eu já tenho tanto tempo de carreira, eu acho que vai ser uma coisa boa para você e para mim, a nossa troca, porque eu vou levar um público para sua casa. Quanto né? tempo de carreira que tu tem já? Olha, se for contar desde a faculdade, eu acho que vai bater uns 15, né? 15 anos. A gente- Afinal, começou Bom ali, né? tempinho aí. E nesse caso, a tua vida, então, ela é muito na noite, né? Tu Isso. cantas à noite. O que que tu fazes, então, durante o dia? Como é a tua rotina? O que que tu gosta de fazer? Eu Que queria ainda- dormir. Que ainda tem isso, né? As pessoas pensam, ele é músico, é só festa, festa, farra, 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 não faz mais nada da O vida. profissional da farra, e não é assim. Exatamente. Não sou. Eu gostaria muito de dormir mais tempo. Sim. Dormir é essencial para a voz.
mas a gente acorda fechando agenda, procurando contratante, atualizando o repertório, porque hoje em dia, com a internet, são 5, 6 músicas por dia que são lançadas e você tem que estar Sim. atualizado. Principalmente você que tá ali no barzinho, recebendo pedidos, né? Então eu recebo pedidos de Reginaldo Rossi, a Mari Fernandes, que é uma artista Que super acabou nova, de sair no entendeu? E mercado. Deus o livre, se eu falar, eu não sei. E ainda tem a variação de estilo, porque quando você tá no barzinho, você tem que cantar. Pelo menos hoje em dia eu canto MPB, canto pagode, canto samba, canto brega, canto sertanejo e TikTok. Sério, Que as é, pra mim é a virais, nova categoria as agora. trends. É, Ainda tem isso, né? daqui a pouco estão exigindo coreografia. Eu vou dizer, olha, coreografia é É mais É mais cara, é caro, mais a caixa caro. sobe. Pra dançar é mais caro. Então, realmente, a música, ela ocupa todo o teu tempo, assim, Sim, né? Em termos, assim, profissionais, tu vives da música. sim, porque ó, é muita questão de facilidade. Você tem que se concentrar, né, pra Em você uma prestar. coisa só. Tem música que realmente, e uma vez, duas que você ouve, você já absorve, mas tem música, né, que realmente você tem que parar, estudar, e ver como é que ela se adapta pra, às vezes, mudar tom, né? Eu Sim. tenho, graças a Deus, uma facilidade de fazer quase tudo num tom original. Aham. Por exemplo, Ludmilla, eu consigo cantar no tom da Lud, só Aham. que para quem faz 2, 3 shows numa sexta-feira, é melhor a gente baixar um tom e ter um conforto para não Do prejudicar a que se nossa. esforçar muito em um show. Perfeito. E Cacau, e tu já escutaste assim? Cacau, tu canta na noite, mas tu trabalha com o quê? Diversas vezes. Como se fosse um hobby cantar, né? Isso, não. Então eu costumo dizer que é o meu trabalho, a música. Particularmente não tenho o que reclamar. Eu comecei muito nova, vim de uma família boa, né, de uma base boa, com pai médico, uma mãe psicóloga. Então, os meus primeiros cachês, a minha mãe sempre me ajudou a me organizar nesse sentido financeiro. Consegui conquistar uma casa própria, a um carro. Então, são coisas que nem todo mundo tem acesso Sim. até hoje, né? Então, acho que família, direcionamento é muito importante. Hoje em dia, quando eu paro para pensar, assim, para lembrar de certas coisas, a compreensão da minha família, porque às vezes chegava final de semana, domingo, eu ia pro almoço do Sírio, para não levar cascudo da vovó, né? Sim. Mas eu comia alguma coisa e falava, ai, gente, quero dormir. Aí, vai lá pro quarto, vai, deita, descansa. Mas era o importante eu estar ali com a família, entendeu? Sim. Por mais que eu tivesse que acordar cedo. E o sentimento, né? Tipo, pra ti, pelo que eu vejo, tu tava até comentando antes de começarmos aqui o podcast, é que a música sempre te trouxe. Em algum momento tu tentou, então, sair da Sim, música pra sim. que ela fosse lá atrás de ti de novo? Meu pai é médico, né? Primeiro que ele falou, vai fazer medicina. E eu, tá. Ok. Ainda estudei, eu fiz um ano de cursinho no Teorema só pra realmente Tu tentar a ainda chegaste a medicina estudar com essa com intenção, essa então. intenção, mas foi muito rápida. Sim. Porque eu não, Desistir eu não, no não primeiro tinha mês. afinidade, entendeu? Eu não tinha Aham. afinidade nem com É, não. psicologia E área da saúde e tem que ter, nem, e né? nem com medicina. E aí eu me identifiquei com a questão de relações públicas naqueles testes que a gente faz, né? Com comunicação, que ainda dentro da comunicação ficava jornalismo, publicidade, e propaganda, Entendi. RP, e eu curti a questão do relações públicas mesmo, assim. Sim. Resumidamente, eu digo que relações públicas é como se fosse uma medicina, mas aquela medicina que a gente faz de antecipada, tipo uma precaução, entendeu? Tipo assim, eu não quero que o problema ocorra, então eu vou cuidar dos fatores para A não ocorrer, prevenção, é. A para medicina não ocorrer, preventiva, né? isso para não ocorrer o problema. Porque depois que o problema tá lá instalado, não que a gente não possa resolver, mas é Sim, bem mais complicado. já evita. Aí eu entrei na cabeça do meu pai nesse sentido. Falei, não, olha, pai, vou fazer um outro tipo de medicina, vou cuidar de uma outra questão. Uhum. Brincando, Cacau, lá em brincando. 1912 tinha um barzinho ali na Mundurucus. Por que não quero revelar o E ano para não entregar? Fala a Mundurucus com o verdade. quê? Mundurucus eu não lembro direito, mas acho que é 3 de maio. Tinha um barzinho lá e tu não cantavas pagode, era outro estilo musical, né? Quando É o foi assim a Grande tua virada Veneza, né? quando foi tua virada de chave assim, não quero mais cantar MPB, aqui quero fazer pagode. Não, na verdade, o Veneza, eu
se você for puxar na memória, o Veneza, apesar de ser um bar que teve um segmento mais pro público GLS, Era? hoje em dia são mais siglas. Me ajudem, gente, por favor. LGBT, LGT, QIA+, isso, perfeito. tem E várias letras agora. para ficar aqui direitinho, né? Sim, Então, mas só que grandes artistas se apresentaram lá. Lia Sofia começou ali no Veneza, na 3 de Maio, como Durucus, né? sim. Gláfira, Gisele Catarina. Gris, Catarina. Vi grandes artistas se apresentando ali no Veneza A e era, Débora Vasconcelos. e era todo mundo sentado, você tinha que chegar cedo, conquistar uma mesa lá, Sim. reservar, ter uma consumação. Claro que depois as coisas foram mudando. Mas, assim, se você quisesse ouvir música de qualidade naquela época, naquele momento em Belém do Pará, você ia pra lá. Porque os melhores músicos do momento estavam tocando ali. E aí eu ia pra curtir, né? Mas aí eu acho que entra a questão da Marambaia, do Cazuzas, né? E também porque a gente vem de uma outra geração que eu também quero sair, quero ir pra festa, quero curtir. Então, se você tá indo curtir um determinado estilo musical, você acaba se identificando com ele. Então eu ia muito para eventos de pagode. Tinha a PPP do meu amigo Bruno, Gente, eu que lembro era, da PPP. que era no- R$ 1 a cerveja. Eu lembro disso. E eram bandas de pagode que tocavam lá. E eu ficava, cara, Geralmente eu era em quero algum tá... sítio, alguma coisa. Nem Isso. por que não volta a fazer, Vocês né? veem claramente que a Cíntia Camila, ela é festeira, né? Meu Ou pelo menos já passado, meu foi. passado Meu me passado me condena. condena. Temos que fazer um episódio para saber Meu dela, passado- né? não Porque ela tem faça muita isso, meu história amor, para pelo contar. amor de Quem tu és, Quem Camila? tu és? Acho que ela Hoje eu deixa sou mãe de abaixo. pet, dona do hostel, pronto. Sou mãe de pet. Sim. Assunto, mandar um beijo pro nosso patrocinador Hostel Dog. Obrigada. Sim. Né? Sou mãe de pet. Hoje em dia, meu amiguinho tá aqui, olha, o Rodrigo. Rodrigo. Olha, é tatuado. Tem E o 12 Rodrigo usa anos. moicano. É Tu mesmo. precisa ver. É, o Cheio Rodrigo. de estilo, né? Ele é estiloso, Igual a Rodrigo. mãe também, porque tu és estilosa Obrigada. também. E Não, me que diz um- poodle, Oi. todo mundo acha que é fêmea. Até falei isso. Sim. E aí me incomodava, né? Aí eu falei, não, vou Vou fazer. criar um estilo nele. O Neymar tava surgindo, aí ele falou, mãe, quero um moicano, que nem do Neymar. E nunca mais ele tirou. Aí ele tem um moicano. E é roqueiro, o Rodrigo é roqueiro, gente. Aham. Pra É mesmo, contrariar, Os né? pais, sempre. O É filho vem mesmo, é? contrariando os pais. Quando eu saio, o vizinho interfona, olha, tá música alta. Calma, vou Sim. voltar. Mas também tem um enteado fofíssimo. O Theo, que é Theo. um Dusty House, que o Theo, na pandemia, a gente se aproximou porque a minha amiga foi transferida para um outro estado e a empresa não permitia, e aí eu adotei o Theo e a gente está convivendo até hoje, graças a Deus. Agora me diz uma coisa, Cacau. A gente tá falando bastante, né, da parte do teu trabalho, da tua carreira. E quando tu tá de folga, quando tu tem aquele vulgo nada pra fazer, o que que tu gosta de fazer? Além de dormir, que se tu pudesse É, dormir né? é bastante. Eu gosto de estar com a minha mãe, com a minha família, né? E eu gosto de curtir outros artistas, porque a música, né? Tá sempre Você tá presente. trabalhando, é muito diferente. Quando você tá trabalhando, você não tá se divertindo. Seus amigos estão se divertindo, tá todo mundo ali curtindo, bebendo, e você tá trabalhando, realmente. Eu fico feliz muito de ver meus amigos ali perto acompanhando, mas é diferente. É quando eu estou de folga, eu quero ver outros artistas que eu admiro. Gosto muito de viajar. Eu acho que viajar, ele te enriquece, Renova. te renova, você vê outras culturas, você relaxa. Tem até essa questão também, porque assim, eu me preocupo. Às vezes eu gosto de tomar uma cervejinha bem gelada. Sim. E aí é feio, de repente eu tá ali Trabalhando. bebendo e aí tá tropeçando, né? É. Então, às vezes, você viajando, você também relaxa, porque você vai para um lugar que às desliga um vezes pouco. as pessoas não te conhecem, né? Ou então, curti a minha casa lá em Mosqueiro, fico lá perto da piscina, entre os meus. Às vezes, os meus amigos me sacaneiam, né? No Insta, ficam fazendo vídeo meu, mas Sim. a gente releva ou não reposta. Sim, Tem essa deixa função, off, né? né? É. E tu Olha- gosta de praticar alguma coisa? Melhor perguntar, Camila. Ela também. Tá vendo, gente? A gente quer Coração saber. aqui A tá- gente quer saber da saber vida da da cara de fofoca da vida da Fofocas. Cacau. Tu pratica ou já praticaste alguma coisa? Tem algo que tu gosta de fazer? Eu já fiz uma época jiu-jitsu, né? Não faço mais, parei. Tenho medo de fazer alguns esportes, eu nunca quebrei nada e eu acho que é meio até antiético chegar num bar com uma muleta ou então não dançar enfim, né? Vai ser um deslocamento mais difícil se eu tiver uma perna quebrada ou um braço. Mas eu tenho uma paixão muito por ciclismo. Eu ainda tenho essa vontade de ter uma bicicleta e
Sim. E pedalando com ele. Quando eu tô cantando, eu vejo aquelas bicicletas passando, eu fico, Sim. ai, cara, queria estar lá também, entendeu? Eu gosto de estar aqui, mas também queria Eu estar queria lá, estar né? lá e eu ainda Sim. vou fazer isso por mim. Que bacana. Eu quero que você pergunte ainda agora. Putz, tô emocionada. Agora, Posso? pulando um Posso? pouquinho a música, né, Camila? A gente quer saber Da tua vida pessoal. vida Quem é que pessoal. causa aí o descompasso no teu coração? Opa! Olha, eu já tive uma união estável de 5 anos, me separei e hoje em dia eu tô vivendo outro relacionamento com uma outra pessoa. Moramos juntas. Beijo, porque- Carol. Beijo, Carol. oferecimento. Porque Carol. eu já tenho uma rotina bem diferente, né? Ela é do dia, eu sou da noite. Ela é literalmente do dia, ela é aquela que tem uma disciplina invejável, acorda cedo, malha, Stories dela, 6 horas da né? manhã, lá no CrossFit. Faz Ah, aquele por isso que deu café. certo, porque tu disseste que tu é muito organizada, né? E aí. E eu admiro muito Sim. isso nela, muito, muito. E aí eu sou da noite, então assim, eu acho que se a gente não tiver essa convivência de morar juntos, vai ficar bem difícil a gente se encontrar. Eu acho que é até uma segurança pra minha parceira, né, de saber que, tipo, poxa, ela tá na rua, mas tá aqui, chegou bem, tá aqui em Sim. casa, tá deitada, tá dormindo. E é uma via de duas mãos, né? Enquanto ela tá trabalhando, eu tô cuidando da casa, cuidando dos cachorros, tô Sim. desenvolvendo outras coisas, porque também eu morava só, eu saí de casa acho que com uns 20 anos de idade, né? Pra sempre ir conquistando as minhas coisas, a minha independência e principalmente a minha privacidade. Eu acho que eu sou até um pouco antiga pra isso, não é porque eu sou homossexual que eu não me sinto à vontade, por exemplo, de me beijar em qualquer lugar. Sim. Principalmente se tiver crianças presentes. Sim. Eu sei que eu posso, Aham. mas me incomoda o que pode Ter estar esse nível, talvez, um pouco acontecendo. mais de intimidade na frente de algumas De uma pessoas. criança que, enfim, Sim. independente da educação ou do que os pais acham certo ou não, é a construção daquele outro É. ser humano, entendeu? E às vezes Mas nem os próprios pais fazem assim, né? Exatamente. Eu acho que independente se é homem com homem, mulher ou homem com mulher, eu acho que o casal tem que se preservar, né? E tem o seu momento mais íntimo ali. Eu também não acho legal quando a pessoa se expõe muito. Não é falta de carinho, não é eu ando de mão dada, se eu tiver vontade de beijar, eu vou beijar. Sim. Mas é ter uma momento certo educação. pra cada coisa. Isso, é. Às vezes alguns amigos pegam e, beija, abraça. Aí eu falo, não, eu tenho a minha casa pra isso, entendeu? Sim. Então eu tenho Olha, minha. aplausos Uma pra Cacau. descrição. E Eu aí, gosto nesse caso, disso. então, atualmente é tu, a Carol, Isso, e os teus doguinhos. isso, o Rodrigo e o Theo. Então, são mães de pet. Isso, somos mães de pet. Pode falar. E Toda vez a Cacau, gente quer não, a perguntar Cacau, juntas. a Cacau tem uns amigos íntimos dela aí. Pode soltar as imagens aí, por favor, Opa, dos bestes da Cacau. meus Temos aí. orgulhos. Olha só. Ó. Beijo, Tiaguinho. TH, beijo. Dilcinho, o Dilcinho. Dilcinho canta E ele te Não me admirando leve na a mal, foto. coisas da Cacau. Tô brincando. Gente, eu não sabia que essa música era E me dele. conta sobre É esses dele. encontros. Olha aí, Ferrugem. Ferrugem. Olha, esses encontros foram admiração, né? A gente vai curtir o trabalho desses caras que são incríveis, que influenciam muito na minha vida, no meu gosto pessoal, nas composições que eles fazem. E por ter esse reconhecimento aqui em Belém, algumas pessoas chama ela, né? Porque eu tô ali embaixo curtindo, admirando, chama ela canta. Ou então, um radialista, nesse caso, me levou no camarim com Ferrugem. E aí, quando eu falei, ele, nossa, que voz é essa? Aí eu falo, eu canto, sou fã do seu trabalho. Sim. Meu sonho é cantar com você. Ele, então vamos hoje. Eu falei, só se for agora. Nossa, que Sério? legal. E aí cantei no Espaço Náutico Marina Clube, Gente, lotado, coração. que honra, Isso tá no hein? teu Instagram? Tem no Insta, no Facebook. Inclusive, qual é a Segue tua lá. arroba? Fala aí pro pessoal. @coisas da Cacau. Ou então, o mais fácil, que é Pelo você... nome mesmo. né? @cantora Cacau. Que quando a gente tá em Fortaleza, em São Luís, fica bem mais fácil a gente divulgar dessa forma, né? Entendi. Que é o profissional mesmo. E Coisas da Cacau a gente posta de tudo um pouco. E assim, Cacau, a alegria, a felicidade, aquela sensação assim de plenitude, de alguma forma, vem de um conjunto de coisas. Mas se a gente for colocar assim para ti, perguntar o que te deixa feliz hoje, o que te traz alegria, o que é que aquele momento que tu olha, tu para e tu diz, sou grata por isso. O que tu atribuiria ao quê? Olha, eu não costumo dizer que eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Eu gosto do que é justo, do que é certo, né? Eu sou Sim. muito feliz de ter conquistado certas coisas na minha vida, né? De ter os valores que meu pai me passou, de
ter a minha mãe como uma mulher incrível de parceira, de amizade mesmo, né? Porque nem todo mundo tem essa Sim. relação com a família, né? E depois da pandemia, hoje em dia o que tá me deixando muito feliz é de ter conseguido estabilizar o meu financeiro. Sim. Porque na pandemia, como a gente teve realmente que parar, Verdade. eu me isolei quase 3 meses em Mosqueiro, pelo custo de vida que era mais baixo, tanto de alimentação quanto e da questão de poder estar mais próximo da minha mãe, da minha irmã, de estar todo mundo numa casa. Que eu morava num lugar, ela morava em outro, cachorro, e aí a gente não podia ficar transitando, então a Sim. gente se isolou em Mosqueiro. E teve um momento que, se não fosse o auxílio, né, Sim, que realmente eu realmente tava saiu para os mal, artistas. né? Então, e eu nem consegui pela questão do Aldir Blanc, eu consegui mesmo pelo aquele primeiro auxílio, Sim. porque eu já tinha trabalhado na minha área de relações públicas, né, com produção de eventos, então eu sempre paguei até a questão de imposto de renda, essas coisas como autônoma, para um dia eu ter a minha aposentadoria tranquila, né? E tu falaste agora da tua irmã. Me fala um pouquinho, tu és a número qual, de quantos irmãos? Como que é essa Eu fui dinâmica filha única familiar? por muito tempo Aham. e 17 anos depois a minha mãe conseguiu ter uma outra gravidez ela queria muito. Ah, ela já queria. Eu tenho uma irmã chamada Débora, por parte de mãe, e tenho um irmão, que é o Caio César, que antes do meu pai falecer, ele adotou. Ele já é um garoto mais novo, tem seus 9 anos aí. Que bacana. É, Dois guris, assim, né? Digamos assim, tu acaba sendo a irmãzona mais dos velha, né? dois, a mais velha. E aí, tu, no meio de tantas experiências, sejam pessoais ou profissionais, teve algo que te marcou? Eu queria saber, assim, se já teve alguma decepção muito grande, uma coisa que tu diz assim, égua por essa, eu não esperava mais, isso me fez mais forte, É. isso me fez amadurecer e ser quem eu sou hoje. Não chega a ser uma decepção, mas fator marcante mesmo foi, na minha adolescência, perder amigas em acidente de trânsito, né? E é bem difícil isso porque eram pessoas que trabalhavam, nós trabalhávamos juntas na época que era a Maísa, que era cantora do Saia Justa junto comigo, e da forma que foi muito, uma forma muito bruta, e aí depois, até hoje não encontraram o culpado, né, que isso pesa, Nossa, e também os comentários que geraram depois, que as meninas estavam bebidas, quer dizer, ninguém Sim. tava lá, ninguém viu, e aí depois ficou um fala-fala, isso me incomodou muito, eu sim. comprei muita briga na época, entendeu? Porque eu não admitia que ninguém falasse nada, porque a gente que tinha tido contato com elas antes, e viu que elas estavam bem, que foi uma fatalidade, que ninguém esperava pelo esse ocorrido, né? E aí foi bem marcante isso pra mim, tanto profissional, porque a gente tinha uma banda de pagode, e eu não conseguia ouvir pagode. Se o Sim. pagode tocasse na rádio, se o pagode tivesse. Alguém me convidasse pra ir cantar pagode, eu saía aos prantos mesmo Aquilo do evento. mexia muito contigo, Muito, né? muito, muito. Foi quando eu me afastei da música e quando eu voltei pra cantar na noite, eu voltei pra questão barzinho, que eu queria cantar, continuar cantando, mas eu não queria cantar pagode. Queria cantar MPB porque doía menos. Sim. Mas também é válido porque você aprende outros estilos musicais, você conhece outros Teu artistas. repertório aumenta, né? Isso, isso. E hoje em dia foram escolas, entendeu? Então Sim. é engraçado como uma coisa que não é tão boa, depois gera uma coisa boa, e é o ciclo da vida, né? Ressignificando o que foi essa dor, essa perda, né, dessas Isso, pessoas pra isso, ti. isso. E, Cacau, falando nisso, em música, pagode, tudinho, teve uma época que tinha o pagode estilizado. Eu sempre Uhum. fiquei na dúvida, qual era a diferença? No meu caso, o pagode estilizado, ele entra que por eu ser mulher, eu sempre gostei de trazer o vocal feminino pro meio do pagode, porque a gente tem muitos compositores homens, né? Então eu cantava outras coisas, sertanejo em pagode. Então já viram uma coisa estilizada, né? E a formação também, que nem sempre era aquele pau e corda que a gente fala, que é surdo, pandeiro, rebolo, cavaco, violão. No meu, no caso, era bateria, cavaco, violão, pandeiro, entendeu? Não eram todos os elementos de Que uma legal. formação de uma banda de pagode.
Legal. Dani, E faz aí- o ping-pong aí. Pois é, a gente preparou aqui algumas palavrinhas para que a gente, ao citar uma, tu diga o que ela significa para ti. Jesus. Ai, ai, ai. E claro, começando por música. Amor. Carreira. Constância. Carol. E tu só pega assim, né? O que tu acha, Camila? É fundamental. Olha, a Carol, Família. depois dessa. Família. É... Base. Sonho. Felicidade. Casamento. Depois do sonho, assim, né? Necessário. Vai que- Necessário. Um medo. Dor. Abre mão. O que machuca, né? Acho que a gente... O que tá- Larga de mão. a gente tem que... Deixa pra lá, Isso. né? E amor. Pra ficar um ciclozinho, aí fala música. É, né? Eu ia falar música. Que aí vira também a questão desse oxigênio, né? Deixa. É fundamental. Que bacana. Então, olha, a gente está caminhando para o fim desse primeiro episódio com a Cacau Sinimbu, cantora, dona do pagode, dona do samba, né? Aqui em Belém, principalmente. E aproveitando esse gancho, a gente quer saber um pouquinho como que tá a tua agenda? Tá com algum lançamento que tu queres aí falar pro pessoal? Vamos sim, olha, a gente costuma ter uma agenda bem agitada de quarta a domingo, né? Nos bares de Belém. Tem algumas casas que eu faço questão de mandar um beijo, que é pro Seu Pai Artesanal, Confraria Dom, né? Que a gente sempre tá por lá Adoro. cantando. Ou Marquês também, que é uma casa nova. Inclusive, toda sexta-feira, esses 2 meses até a Copa, toda sexta-feira eu sou exclusiva do Marquês, fazendo um show de 3 horas lá pra galera. Sim. E dizer que a gente pode fazer também esse evento na sua casa, um evento particular, que é uma outra coisa que a gente adora fazer. E eu super indico, hein? Né? É muito bom. Tanto uma resenha com os amigos de 20 pessoas, quanto casamentos também de Eventos 150, maiores. 200 convidados. A gente também tem esse segmento. E agradecer demais esse convite. Dizer que eu estou muito honrada de ter sido a primeira. E contem comigo, a gente que Camila sabe agradece. disso, viu? A tua presença, assim, Com foi... certeza. A do Cacau, bora, ela nem... Bora, Ela é não, bora, bora. Exatamente. Eu sempre costumo apertar ali, apertar aqui, mas eu não costumo E olha, dizer não. Pós-pandemia, logo quando começou a flexibilizar tudo, a primeira coisa que eu fiz foi um pagode na garagem de casa. Sim. Foi E muito ela legal. estava lá. Lógico, Temos ela que tava imagem, cantando. produção, temos imagem. Tem imagem. Põe selo Lógico. exclusivo na tela. Então, olha, a gente agradece imensamente. Obrigado. Obrigada, Tu és Cacau. Muito bem-vinda, sempre que quiseres voltar Obrigada. aqui, trazer alguma novidade pra gente, mostrar pro pessoal. Pode vir aqui. Só a questão da novidade, quase eu esqueço. Ah, sim. Daqui a uns diz. 10 dias tem música nova nas plataformas digitais. Eu quero apagar um dueto que eu gravei com o Vaguinho DB, que é meu padrinho também, outro cantor maravilhoso aqui de Belém do Pará. Mas ainda não chegou, eu quero apagar, então você joga lá, O Jogo Virou, Cacau Sinimbu, que aí você já curte. Já fica o Agora, convite, né? hein, Vaguinho? Né? É, Fala. E Vou falar sigam, agora. gente, ela nas redes sociais. isso, @Coisas da Cacau, @Cantora Cacau. Tem o contato também, Cacau? Tem, é 91-8112-1281. Bem fácil. Nossa, é o inverso. Amei esse Se o número. seu pneu furar, por favor, não me ligue Acho que é tão fácil, né? Que É. o pessoal vai querer te ligar até nessas ocasiões. nessas Então, ocasiões. muito obrigada. E olha, gente, tenho certeza que vocês aí do outro lado também acompanharam e descobriram talvez coisas que nem imaginavam, né? Já que conheciam só o História lado da Cacau. artista da Cacau. E olha, esse foi o nosso, né, primeiro episódio do Quem Tu És Nosso podcast. pilotinho. Estou muito feliz. E tu, Cíntia? Ah, maravilhosamente bem. Já querendo o próximo, e o próximo, e o O próximo. próximo vai ser com você, quero te Pois dizer. é, vai ser Pode, o contrário, né? Ela vai pode. virar Eu só tô sentada entrevistada. desse lado, esse lado aí não, não pode. E olha, já encerrando aqui, a gente aproveita para lembrar vocês. Se inscrevam no canal, ativem sininho, curtam, comentem, compartilhem, porque, enfim, vocês vão encontrar ainda muitos entrevistados também, muito interessantes por aqui. Vocês podem sugerir também, né, Ei, perguntando. afinal de contas, eles pediram Vocês quiseram, e agora a gente tá fazendo. vocês pediram, quiseram, mencionaram, então a gente realmente amadureceu a ideia, aqui estamos. Então valoriza, galera, interage do lado daí, faz o Mandem engajamento sugestões acontecer. também. É.
E comidas. E comidas. Mandem comida. comidas, Isso é recebidos. importante isso. Recebidos Recebidinhas, patrocinadores. Por favor. Arrasou. Um beijo. Beijo, Beijo, Cacau. Tchau, galera. Até a próxima, hein?